Agradeço mais uma vez a participação, o convite de participar da mesa. Ainda não tenho muita experiência em falar assim formalmente, em público. Tenho lá minha experiência de ativismo falando no megafone na rua, mas é uma situação completamente diferente. Aqui, formalmente, a gente se sente de uma forma diferente, mas é muito agradável participar. Queria declarar também a minha admiração à atuação do professor, advogado, abolicionista Daniel Lourenço. Sempre admirei muito. Fiquei muito feliz quando soube que ia ter uma apresentação dele numa dessas quartas animais aqui na Câmara. E como o tema é animais sujeitos de direito, eu fiquei pensando nas situações que sempre me incomodaram muito. E assim, de novo, não escrevi nada falando assim de alguns tópicos que eu fui pensando. Acredito, eu não sei se eu vou expressar de forma errada, acredito que um dos objetivos do movimento de direitos dos animais é justamente reivindicar o status de sujeito de todos os animais não humanos, né? Assim como os humanos já é. E assim, a sociedade ainda vê, como está na legislação mesmo, de que animais são bens, são produtos. Quando a gente fala assim diretamente, as pessoas veem os animais como produtos, a maioria das pessoas vão falar, não vejo o animal como produto, né? Inconscientemente ela pensa que respeita e tudo mais. Na verdade, no modelo cartesiano que a gente vive, que a gente é educado e tudo mais, a gente engavetou todos os animais, né? Foram criadas gavetas. Que tipos de animais foram colocados lá dentro? A gente tem uma gaveta que é para os animais domésticos, foram classificados assim. Uma gaveta para os animais de alimentação, uma gaveta para animais de entretenimento. E esse engavetamento desses animais demonstra como a gente os vê como bens, como produtos, porque são vistos como meios para nossos fins. A gente vê uma gaveta de animais domésticos que é colocado como esses animais eles podem ser respeitados. Um respeito que eu coloco entre aspas também, porque é muito subjetivo. Se a gente for analisar também o que ocorre com animais domésticos, a gente tem que analisar muito bem o que seria respeito a eles, né? Mas esses animais são os mais, digamos assim, protegidos, né? Enquanto outros são comidos, outros são explorados para entretenimento, enfim, explorados de diversas formas para finalidade humana, seja comercial ou não. E a forma que a gente vê os animais tem que mudar, a forma que a gente pensa os animais tem que mudar, essa forma de engavetamento, essa forma de meio para nossos fins. Eu acho que assim, a gente primeiro tem que mudar a forma de pensá-los e só assim a gente vai mudar a forma de como nós vamos tratá-los. A gente tem que ter um pensamento mais radical e não superficial. Se a gente pensa só no tratamento com eles e não na forma que a gente pensa eles, a gente vai mudar o tratamento de forma muito superficial. Então essa questão de ver os animais como sujeitos, eles realmente são e não como bens, isso tem que ser realmente visto, tem que ser realmente refletido e mudado. Eu vou até rápido por causa do tempo mesmo. Outra coisa que dentro do ULA a gente tem muito cuidado na elaboração do nosso material de conscientização, os cartazes, os panfletos, é o vocabulário quando a gente se refere a animais. E muita gente fala assim, são só palavras, é só forma de falar. Na verdade, quando a pessoa fala alguma coisa, não está pensando necessariamente aquilo. São algumas palavras que denotam esse status de que animal realmente é produto para as pessoas. Quando se fala de animais domésticos, se referir a pessoa que está tutelando aquele animal doméstico como dono. Falar de posse, responsável, essas palavras denotam fortemente o status de bem e de produto que os animais têm, né? A gente tenta mudar muito isso. E
incrivelmente a gente encontra muita resistência nisso. As pessoas realmente falam que é algo que não se deve ter muita atenção. Elas falam realmente isso, que é só palavra, a pessoa não está pensando necessariamente aquilo quando fala assim, eu sou dono deste animal. Quando a gente fala que é dono de um animal, a gente está falando que ele é um produto, não que é dono de um sujeito, que é dono de um bem. Quando se fala de posse responsável, está falando posse é de uma propriedade. Propriedade não é sujeito, propriedade é um bem. Então a gente tem que rever muito a forma com que a gente se refere aos animais, porque se a gente sinceramente achar que eles são sujeitos, não tem como a gente se achar dono deles. E quando a gente elabora esses materiais, como os materiais são justamente para passar uma conscientização, passar um valor, fazer as pessoas refletirem, é muito importante revisar esses materiais, revisar o vocabulário, deixar de usar certas palavras. A gente usa muito, nesse caso, guarda responsável, tutor, guardião. Que, aliás, a linguagem, a nossa linguagem é a forma da gente transmitir, né? Os valores, a forma da gente comunicar. A linguagem são sinais cheios de significados. Então a gente tem que dar esse devido valor a ela. Quando a gente vai tratar que animais são sujeitos mesmo, né? Outros movimentos de minorias, elas já deram esse devido valor à linguagem. Na pedagogia, Paulo Freire tem o livro Professora Sentia Não, que ele sabe a importância do vocábulo devido. No movimento feminista tem a gramática inclusiva, né, da gente não colocar tudo no masculino, incluindo o gênero feminino também na nossa linguagem, não generalizando, enfim, é algo muito mais profundo que isso, mas o movimento gay já teve isso também, trocando a questão do homossexualismo, que denota ser uma doença, né, e agora é a homossexualidade, enfim. A palavra tem a sua importância, sim, na forma das pessoas começarem a pensar aquele assunto, e o movimento de direitos dos animais ele tem que dar essa devida atenção, assim como outros movimentos já deram essa atenção também. Eu queria apresentar também, para finalizar rapidinho, apresentar um projeto que o Lula tem, que a gente está em andamento, a gente pediu autorização para o Grupo PETA para fazer a tradução e adaptação de uns livros, uns livretos, na verdade, enquanto juvenis. Esse Vida de Galinha é um deles. A gente está com, acho que 3 livretos prontos, mas tem outros por vir. Eles são de livre download e reprodução no site do ULA, que é uniãolibertariaanimal.com. O Vida de Galinha, todos os livretos, a gente já tem o Vida de Rato, Vida de Vaca, todos os livretos contam como é a vida de verdade do animal. Como seria a vida dele como sujeito mesmo, né, que é vivendo para suas próprias razões. E mostra como ele também mostra o outro lado, que é ele sendo explorado, como eles costumam, cada um desses animais costumam ser explorados na sociedade, e daí como eles deveriam estar, né? E numa situação atual, já que a libertação animal é um processo histórico, e como o processo histórico é muito lento, né? A gente está num processo lento. Então, em questões atuais, a gente tem os santuários, que também são mostrados nesses livretos. Como é uma adaptação, também a gente se preocupou em colocar para a realidade no Brasil e se preocupou em mostrar alguns projetos que já ocorrem aqui no Brasil. Por exemplo, quando se fala de santuário, aqui dentro do livro a gente apresenta o Santuário das Fadas, que é um trabalho que a Patrícia Fittipaldi tem aqui em Itaipava, no Rio de Janeiro. Então a gente linka os grupos com a temática que está no livreto, né? O Vida de Rato, que fala sobre
a exploração em laboratório, a gente chegou a colocar o projeto que tem com o Robert, que foi o primeiro palestrante do RNet. RNet, eu acho que é isso mesmo. RNet, que é um site que fala sobre métodos substitutivos, tudo mais, para abolir a experimentação animal, orienta alunos também a pedir objeção de consciência para não precisar fazer experimentação animal na faculdade. E a gente foi linkando com esses projetos brasileiros, e está tudo aqui e disponível para download no site do ULA.